Professor Leonel, você poderia panoramicamente traçar uma linha do tempo da pesquisa em literatura bíblica? Da abordagem literária da Bíblia, Júlio, é isso? Isso, da abordagem literária da Bíblia. Tá. Olha, a gente, se muito lato sensu, a gente pode dizer que sempre se fez, de uma forma ou de outra, uma leitura literária da Bíblia, na medida que são textos, né? Mas, pensando em termos de referenciais teóricos e abordagens teóricas, eu acho que, assim, mais próximo de nós, do ponto de vista ocidental e daquilo que a gente poderia, entre aspas, chamar de uma ciência bíblica, a gente pode falar de final do século XIX, começo do XX, final do século XIX, mais o pessoal do antigo, aí a pergunta vai para o Carlos, e para o pessoal do novo, mais começo do século XX. Do antigo, um dos nomes, né, um nome que a gente pode sempre mencionar é o Gunkel, e do novo, Bultmann, entre tantos, que faziam abordagem literária da Bíblia. A gente não pode esquecer isso. No entanto, eles viveram num período de uma presença crítica muito forte, de escolas críticas muito fortes, e a abordagem que eles faziam era como, para usar de novo o termo que eu já usei várias vezes, era de certa forma instrumentalizada. Em outras palavras, eles faziam leitura literária, né, da Bíblia, do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica, do Novo, mas com objetivos, por exemplo, de reconstrução social de grupos em Israel ou da sociedade israelita, ou da comunidade, ou das comunidades cristãs primitivas, no caso do Novo Testamento. Eu diria que aquilo que se aproxima do que eu tenho feito e outros têm feito hoje, a gente pode jogar isso para os anos 70 do século XX, final dos anos 70, onde há uma redescoberta. E eu diria que, para especificar um pouquinho, nos Estados Unidos, a partir do novo criticismo que é desenvolvido nos Estados Unidos, e se a gente jogar isso para a Europa, a partir de questões de formalismo, um pouquinho de estruturalismo. E aí, então, você tem uma retomada desses estudos do final do século XIX e XX, mas com uma atualização teórica. Então, a partir dos anos 70, final dos anos 70, a gente começa a ter, eu estou falando do ponto de vista do pessoal da exegese, né, da literatura. Esse pessoal fazendo uso de abordagens e teorias literárias em diálogo com o pessoal da teoria literária, da teoria da crítica literária, alguns deles que têm trabalhado com questões da Bíblia, né, como Auerbach, o Alter e outros.